noite a todos. Queria começar, obviamente, agradecendo essa oportunidade. Primeiro, a felicidade de estar participando, pequeno, contribuindo, mesmo que rapidamente, nessa exposição extraordinária que nos chama a atenção. Eu já estava acompanhando pela internet a programação, a quantidade de informações, a maneira como ela está sendo recebida no Brasil, só tem comentário positivo a respeito dessa exposição, e a gente torce para que a gente consiga, de fato, levá-la para o Brasil e que a gente tenha também no Brasil um conjunto de debates com uma programação tão intensa como tem sido conduzida aqui por vocês. Parabéns mesmo. Tenho que agradecer as palavras do Henrique, quase que eu já começo a chorar aqui. Pô, não se fazia isso, Henrique. Agradeço muito, Henrique, e confesso, assim como a Kátia já expressou, a nossa felicidade. Estou muito feliz, não porque o meu vizinho, mas, sobretudo, porque essa é a primeira agenda oficial internacional do secretário de Cultura Nacional, e que, portanto, tem a possibilidade de conviver conosco, ver o quanto que esses malucos se dedicam às questões da arquitetura, do patrimônio, e, cada vez mais, tenho certeza, porque isso está também na raiz do Henrique, lá da Secretaria de Cultura da cidade de Pelotas, eu não vou dizer a cidadezinha de Pelotas, não é? Cidade de Pelotas, Patrimônio Nacional, e que tanto nos orgulha e que tanto já nos fez lutar para que ela fosse preservada. Bom, eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu palestro nesse horário. Eu sou uma pessoa que acordo muito cedo e durmo mais cedo ainda. Então, corremos dois riscos aqui. Ou o palestrante dorme, ou vocês dormem. Mas, como parece que já é uma tradição aqui, local, e também, como eu sei que também é uma tradição dos portugueses, de fazerem algumas leituras, eu vou poupar de fazer uma leitura muito longa, mas eu vou ter alguns momentos que eu não tenho como não ler, porque senão eu vou perder aqui o script, ou a ideia principal do que eu quero trazer para vocês. Quando fui convidado, peço publicamente desculpa, porque eu tinha sido convidado, primeiro para a inauguração, segundo momento para um debate junto, acho, com o Washington Fajardo, sobre a questão do uso do patrimônio, e, finalmente, me deram a possibilidade de escolher o tema. Não que eu seja difícil, eu já teria vindo na primeira, sou facinho. Mas, uma série de problemas, eu não consegui chegar nos momentos convidados, e achei interessante falar do Lúcio Costa. Desculpa, ter que me ouvir falar sobre Lúcio Costa. Vocês que estudam Lúcio Costa, conhecem o Lúcio Costa, mas eu achei que era fundamental olhar a obra do Lúcio, de quem está no patrimônio, quem está trabalhando também com os documentos, quem está mexendo em processos, quem encontra a assinatura do Lúcio Costa ainda em muitos processos, assim como a gente encontra, comentávamos hoje, acho, no almoço, a assinatura do Carlos Drummond de Andrade e de outros funcionários que nos orgulham bastante e que construíram a repartição. Então, a ideia é essa. Começo com essa primeira leitura. É pela memória que se puxam os fios da história. Ela envolve a lembrança e o esquecimento, a obsessão e a amnésia, o sofrimento e o deslumbramento. Sim, a memória é o segredo da história, do modo pelo qual se articula o presente e o passado, o indivíduo e a coletividade. O que parecia esquecido e perdido, logo se revela presente, vivo, indispensável. Na memória, esconde-se segredos e significados inócuos e indispensáveis, prosaicos e memoráveis, aterradores e deslumbrantes. Vocês vão ver, o único esforço que eu fiz foi botar em ordem cronológica as imagens que eu tenho do Lúcio Costa. Parece que isso é fácil, quem já estudou Lúcio Costa sabe que não é. Não é, porque a maneira como ele mesmo tratou
a sua vida, a sua biografia, ele fez questão de confundir, misturar as coisas, trocar a ordem dos fatos. Então, talvez eu vou apresentar a minha cronologia da vida de Lúcio Costa. Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa, ou simplesmente Lúcio Costa, nasceu em Toulon, França, em 27 de fevereiro de 1902. O pai era um engenheiro naval baiano que, em missão ao norte do país, participando da Comissão dos Limites da Amazonas, conheceu Alina Ferreira, natural de Belém. Filho de um engenheiro, como eu disse, um engenheiro naval, desde muito cedo foi acostumado com a boa educação e com muitas viagens. Ainda na Europa, recebeu formação básica e fundamental em tradicionais escolas da Inglaterra e da Suíça. Aqui está a nossa personagem. Com 14 anos de idade, retomou o Brasil, descobrindo o que de fato não conhecia, para, desde então, começar a marcar definitivamente a vida do país de origem de seus pais. O Rio de Janeiro foi-lhe uma revelação. Lúcio surpreendeu-se com a natureza e com o casaril da capital. Estava pela primeira vez, conscientemente, frente ao patrimônio brasileiro no seu sentido mais puro, ou seja, o da herança paterna. Anos mais tarde, afirmaria que o fato de ter passado a infância fora do país o fez mais integralmente e equilibradamente brasileiro. Sentia-se em casa, das orlas do Atlântico à Chapada de Guimarães, do Oiapoque ao Chuí. Lúcio viveu intensamente os seus 96 anos de vida, falecendo em 13 de julho de 1998. Deixou uma obra significativa, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Uma obra multifacetada que envolve não apenas as questões diretamente relacionadas com arquitetura e urbanismo. Uma obra que, em última análise, permite uma profunda reflexão sobre a cultura de seu verdadeiro país, contribuição que o coloca no mesmo patamar de outras figuras ilustres de sua geração, a dos chamados intérpretes do Brasil. Jacques Legoff, ao desenvolver o verbete memória, afirmou que, da mesma forma que a amnésia é uma patologia individual, com repercussões na presença da personalidade, a falta ou a perda de memória coletiva dos povos ou nações pode determinar graves perturbações da identidade coletiva. Afirmou também que a memória coletiva é peça fundamental quando analisada a luta das diferentes forças sociais pelo poder. Ou seja, tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. Considerando tal argumentação e frente à biografia de Lúcio Costa, surge um enigmático questionamento. Não seria ele um senhor da memória nacional? A obra de Lúcio foi elaborada de uma forma fragmentada, variada e aditiva. Ao construí-la, utilizou inúmeros meios. Por isso, ela deve ser lida ou organizada como no trato ou montagem de um gigantesco quebra-cabeça, com algumas ou várias peças-chave. Eu escolhi 4 peças-chave: Diamantini, Brasília, Aleijadinho e Oscar Niemeyer. Não é à toa, né, que um jovem, né, faz autorretrato, né? A coisa da memória para Lúcio Costa, ela desperta muito cedo. E seu autorretrato quando ele está entrando para a Escola de Belas Artes. De 1917 a 1924, Lúcio estudou na tradicional Escola Nacional de Belas Artes. Ali não apenas aprendeu a desenhar, a pintar, a projetar muito bem. Não apenas compreendeu que a boa arquitetura tem composição correta e caráter adequado. Não apenas tomou conhecimento de figuras importantes, como de Gradiente Montini, não apenas conviveu com Arquimedes Memória ou com Morales de los Rios. Mais do que isso, Lúcio aprendeu e passou a respeitar os fundamentos conceituais e metodológicos do sistema de tradição acadêmico de fazer arquitetura.
E aqui um primeiro exemplo da qualidade do desenho, né? Ele era um exímio desenhista, o que vai fazer, inclusive, que se destaque em relação aos demais colegas. Ainda estudante, começou a trabalhar, primeiro, está na imagem em cima, na firma Rebec, e logo em seguida, no importante escritório do Heitor de Mello, embora, naquele momento, o Heitor de Mello já havia falecido. Do escritório de Heitor de Mello, Lúcio Costa viu ser executado o seu primeiro projeto, que é esse que vocês estão vendo, a Casa Chamberlain. Para sobreviver, ao longo do curso, passa a desenhar. Né? Desenhava capas de revistas e assim foi se ocupando, e não só se ocupando, mas alongando o seu período dentro da própria Escola de Belas Artes, o que faz com que ele não se forme com a turma tradicional com quem ele ingressou no curso. Aqui um pequeno parênteses, um longo parênteses, para a gente perceber pelo menos 3 questões que estavam postas naquele momento em que Lúcio estava na Escola de Belas Artes. Primeiro, a famosa, importante palestra do português Ricardo Severo, e que chama a atenção dos brasileiros, é uma espécie de marco dentro da nossa historiografia, chamando a atenção para a importância da arquitetura de passado, do nosso passado colonial, sobretudo da arquitetura lusa. É a primeira vez, talvez, que surja uma ideia de que, olha, como a nossa produção anterior à presença do português, sobretudo indígena, não produziu algo como os maias, incas, astecas haviam produzido em outros países hoje, caberia, então, a gente voltar o olhar para a arquitetura portuguesa. E aqui eu estou mostrando as imagens que o Ricardo Severo utilizou na sua palestra de 1914, em que ele faz esse contraponto entre o que era o passado da arquitetura portuguesa e a necessidade de que a gente estude essa arquitetura para que a gente compreenda, então, o que era a arquitetura tradicional brasileira. Segundo, o despertar, através de uma primeira viagem de Mário de Andrade às cidades chamadas históricas mineiras, o momento em que 2 questões são importantes na contribuição de Mário de Andrade. A primeira, ambas publicadas na Revista do Brasil. A primeira era a necessidade de estudar, de fato, a arquitetura do passado brasileiro e, especialmente, no texto, a arquitetura mineira. E segundo, é o Mário que vai despertar e já, nesse momento, considerar, talvez ele seja o primeiro nesse momento, a considerar o Aleijadinho como uma espécie de manifestação, ou primeira manifestação do gênio nacional, que a gente volta a falar disso. E terceiro momento nesse parênteses é a própria realização, em 1922, da Semana de Arte Moderna, marco, igualmente, na historiografia da arte brasileira, em que a gente tem uma presença da arquitetura através de 2 arquitetos, um de origem espanhola, Moya, e outro, que é esse que vocês estão vendo, e que traz uma arquitetura, essa é uma casa chamada Taperinha, se não me engano, e que traz, então, uma primeira ideia de leitura, o que poderia ser arquitetura de base tradicional no Brasil. Fechando o parênteses, a gente segue na sequência, então, de desenhos e de projetos do Lúcio Costa, e, juntamente com, aí sim, um colega que se forma primeiro, que é o Fernando Valentim, e que convida o Lúcio, ainda estudante, para que os juntos trabalhassem no escritório, e a gente está vendo os projetos do Lúcio Costa de 1922. Vamos embora. Nesse momento, o Lúcio está envolvido e está participando de uma série de concursos promovidos pela Sociedade Brasileira de Belas Artes, em que os temas da arquitetura tradicional
são colocados como um portão, um banco, um jardim, um solar brasileiro, uma série de concursos em que o Lúcio ou tira primeiro lugar, ou tira segundo, ou ele está sempre entre aqueles que estão sendo melhor classificados. Aqui o projeto, então, desse portão, né, portão tradicional brasileiro. Isso tem uma repercussão, isso é publicado nos jornais de época, é publicado nas revistas, ali estão os premiados, e é gozado que, quando a gente começa a trabalhar, sobretudo quem já trabalhou com o acervo do Lúcio Costa e do material que está lá na casa de Lúcio Costa, vocês vão ver que as coisas ecléticas, neocoloniais, ecléticas, estão nesse estado que eu estou mostrando para vocês aí. Tá tudo, tem que trazer aqui para a CTI de vocês para começar a colar tudo de novo, para que a gente possa ter esse material em melhores condições. Eu vou seguir, não vou entrar aqui. O projeto importantíssimo do concurso do solar brasileiro e a repercussão de que os textos do Lúcio Costa já têm, nesse momento, sobretudo, e aí a gente vai ver uma ligação interessante, sobretudo Lúcio Costa com Portugal, que vai começar a aparecer logo a seguir. Os 10 mandamentos da arquitetura neocolonial, e aqui eu estou mostrando para vocês o material. É bacana que isso é o que está, o que restou do desenho, e que está lá na casa de Lúcio Costa, no arquivo, e que Maria Elisa tem colocado sempre à disposição, sobretudo através da internet, a gente tem acesso a esse material, e que a gente, pegando reprodução dos jornais de época, a gente pode remontar essa figura, ou seja, sobrepor a parte colorida com aquela que foi publicada, para que a gente veja, né, essa arquitetura que o Lúcio vinha desenvolvendo, ou montagem, né, montar esses fragmentos para que a gente compreenda a linguagem importante. Outra é que ele chega a dizer que não participou, e que sim, que foi seu colega que fez, mas que a gente tem também fragmentos de desenhos do interior, que é o famoso Castelo de Itaipava, né? Ou seja, nós estamos com um arquiteto que está, nesse momento, em diálogo com tudo que estava sendo feito. Não há nada de oh, que horror, Lúcio Costa era eclético. Ele e toda a torcida do Flamengo. Não é? Aí está o castelo, ele existe. Ainda vou apresentar para a Cátia o processo de tombamento dele. Então, 24, o Lúcio ele é convidado, ganha uma bolsa e faz a sua primeira visita, sua primeira viagem de estudos às chamadas cidades históricas mineiras. Ele, especialmente, vai se dedicar à Diamantina. Vejam que Diamantina é aqui que ela ganha uma importância. Aí é o Lúcio desenhando, né? E aí eu incorporei alguns outros desenhos. Esses desenhos estão na exposição, né? Eu esqueci de dizer que a minha palestra corresponde ao primeiro lado do corredor. Eu vou até Brasília. E Lúcio, então, desenhando, e a ideia era essa, né? Ir às cidades históricas, uma espécie de inventário de elementos passíveis de serem aplicados, utilizados nos projetos desenvolvidos. E aí, então, tem os desenhos. Se quiser apagar a luz aqui, pode apagar aqui, só para que vocês tenham um pouco mais de qualidade. Ele volta, é entrevistado, e aí ele diz que não é nesse momento que ele vai dizer aqui, que ele faz a descoberta, né? Ele vai escrever bem mais tarde, mas parece que, em 24, ele percebe, sim, que o material disponível e a ser estudado e ser conhecido em Minas Gerais é fundamental para o entendimento, pelo menos, daquilo que vai ser chamado logo depois da verdadeira arquitetura tradicional brasileira, e não apenas aquelas colagens que até então o neocolonial vinha se propondo. E bem mais tarde, aparece esse pequeno texto que, de certa forma, é uma chave para entender a ruptura que ele vai fazer com o neocolonial.
quando, então, ele diz que foi lá, em Diamantina, que ele encontra essa arquitetura verdadeira e bastante diferente daquilo que ele vinha. Por que a gente sabe que isso é escrito muito depois? Porque, obviamente, na década de 20, ele ainda não sabia que ele ia projetar Brasília. Como diz aí. Então, lá chegando, caí em cheio no passado, no seu sentido mais despojado, mais puro, um passado verdadeiro, que eu ignorava, um passado que era novo em folha para mim. Foi uma revelação, casas, igrejas, pousadas dos tropeiros, e mal sabia que 30 anos depois iria projetar nossa capital para um rapaz de minha idade, nascido ali. Então, agora eu já tenho duas figuras importantes. Eu tenho Diamantina e tenho Juscelino Kubitschek, que é o rapaz. Ora, Juscelino Kubitschek, o presidente, que, de um lado, vai encomendar Pampulha, Oscar Niemeyer, e, de outro, vai permitir a construção da capital por ele mesmo, Lúcio Costa. Aqui, outros concursos que ele vai participar. Então, vejo que, mesmo depois do retorno a Minas Gerais, ele continua incorporando elementos da arquitetura tradicional à sua arquitetura, até que, formado, ele tem o direito de ganhar o prêmio da Escola de Belas Artes, uma bolsa que permite que ele venha para a Europa durante um ano. E aqui, então, ele faz visita a Portugal. Vejam, esse não é fake, ele guarda, eu acho que eu guardo muita coisa, mas ele guardou a nota fiscal do hotel onde ficou em Portugal e assim por diante. E, então, aqui está o Lúcio em campo, e uma sequência de desenhos importantes do caderno de desenhos e registros ainda em Minas Gerais. É muito grande o conhecimento que se adquire com esse tipo de observação. A gente faz isso com os nossos alunos ainda hoje. Bom, 27 a gente tem, separei assim acho que para destacar duas publicações. Essa que é um álbum em que a gente tem as folhas soltas, exemplos de arquitetura, sobretudo arquitetura tradicional, chamada tradicional, arquitetura brasileira, do Felisberto Ranzini, que é um arquiteto eclético de muita qualidade. Agora, recentemente foi publicado um livro dele. E, assim, A Inquietação das Abelhas, em que é uma espécie de um inventário com entrevistas de artistas, escultores, pintores e arquitetos sobre a arquitetura. E aí eu destaco, sobretudo, as duas figuras importantes, porque reconhecem que a arquitetura tradicional brasileira tinha atingido o seu mais alto nível em 27, ainda ia subir um pouquinho até 30, sobretudo em função dos concursos e da presença de jovens arquitetos que haviam assumido a possibilidade, então, de construção de edifícios neocolonial. Aqui a gente tem mais um artigo do Lúcio, e aí a gente vê que não é só neocolonial, está uma coisa meio florentina, não sei o que... Outro concurso, na Embaixada do Peru, e já, acho que ele vai casar por aí, ele vai preparando o casamento dele, se não me engano, 28, que ele constrói essa casinha, que, em geral, não tem maior importância, a não ser que é a casa onde ele vai viver, a casa do sogro dele, em Correias, e que depois vai haver uma tragédia em função da distância entre Correias e Rio de Janeiro, onde ele trabalhava. Casa em 29, com Julieta Sobral, Leleta, né, esposa dele, e em 29 ele comete, eu acho fantástico isso, né, comete um texto, não vou dizer um erro, mas ele comete um texto que em 29, escreve o primeiro texto dele sobre o Aleijadinho, em que ele diz com todas as letras que o Aleijadinho é um decorador, não era um arquiteto, e que estava longe de ser um arquiteto como
os arquitetos brasileiros, os arquitetos tradicionais, porque no Aleijadinho tudo é delicado, tudo é decoração, e a nossa arquitetura é pesada, bruta também. E isto é o primeiro texto, que depois meio que desaparece do conjunto de publicações que ele mesmo vai participar e organizar, mas é muito significativo que, em 29, esse arquiteto, que eu acabo de dizer, que tem conhecimento, que está lá, está visitando Ouro Preto, está visitando Diamantina, está indo para Minas Gerais, que certamente conhecia o texto do Mário de Andrade, ele não reconhece no Aleijadinho o maior artista do período colonial, ou melhor, o arquiteto, o artista eu acho que ele reconhece. Essa capa, essa lâmina, ela mostra o manuscrito, ou seja, a edição do mesmo livro, só que a cópia do próprio Lúcio Costa. Ou seja, com o tempo, o Lúcio Costa, com essa letra difícil, ele reconhece que o que ele escreveu em Aleijadinho, Arquitetura Tradicional, estava errado, que ele não estava, naquele momento, de fato, preparado para analisar uma obra com tanta profundidade, tanta qualidade. Então, é muito interessante a gente ver como o Lúcio vai mudando, vai, ao longo da sua trajetória, sobretudo em relação ao Aleijadinho, mudando a sua opinião. 29 também é a chegada do Corbusier, a visita do Le Corbusier ao Brasil, está na exposição, está no filme, inclusive, da exposição, e a gente não pode descuidar jamais, pelo menos nesse momento, da relação do Lúcio com o Raulino. Para quem, agora aqui em Portugal, não preciso falar do Raulino, né? Mas lá para o Brasil, ele é o Raulino é uma espécie, nesse momento, de Lúcio Costa de Portugal, né? Até fisicamente eu acho que eles eram meio parecidinhos. E então, nos textos do Lúcio, a gente identifica elementos importantes de uma troca, sobretudo essa vontade da busca da casa portuguesa, que estão muito claro nos livros deste momento. Uma desses livros, acho que é o de lá, que foi da exposição, né? E já estou em 30, vejo que a gente muda um pouco, essas fotos são fantásticas, porque elas podiam estar no inventário da arquitetura portuguesa, mas é um projeto do Lúcio Costa. E aí a gente percebe que, como pouco a pouco, aqueles desenhos de observação que ele tem feito nas cidades mineiras, eles vão sendo incorporados como soluções passíveis para a arquitetura que ele está fazendo já nesse momento. O famoso caso dessa residência que ele faz em duas versões, essa que vocês estão vendo, e que foi construída, e essa, que é a segunda versão da casa, versão moderna. É a mesma casa, aquela dos arcos, que foi construída. Quem já visitou Itamaraty percebe claramente que está nascendo, inclusive, uma maneira de decorar, ambientar, misturando móveis antigos com novos, que é típico do Lúcio, que vai aparecer em outros projetos, inclusive ser incorporado meio que uma maneira modernista de decorar os edifícios. Aí está a maquete daquele edifício que não foi construído. Isso foi para a exposição que a Maria Elisa organizou, gerou aquele livro grandão, né? Traço, alguma coisa. Bom, voltar aqui, senão eu já estou... Foi a Revolução de 30 que colocou Lúcio Costa no centro das discussões a respeito do futuro, presente e passado da arquitetura nacional. De imediato, o jovem arquiteto de 28 anos foi convidado para dirigir e transformar a Escola de Belas Artes. Assumiu aplaudido por todos e foi exonerado do cargo 9 meses depois, odiado por muitos, principalmente por seus antigos mestres e amigos da academia. À frente da escola, buscou reestruturar o ensino, tanto do ponto de vista de sua organização quanto de sua orientação. Contratou novos professores como Gregory Warshawski
e Afonso Eduardo Ride, e rompeu definitivamente com a arquitetura neocolonial. Consciente da necessidade de uma nova arquitetura e conhecedor de nossas verdadeiras tradições, como ele dizia, Lúcio condenou publicamente a produção arquitetônica eclética e revivalista, que chamava de pastiche, camelote e falsa. E, em meio a muita polêmica, abriu caminho para as transformações que se sucederam a partir de então. Como o período dele é muito curto, tem a série de modificações no ensino da academia, sobretudo no curso de arquitetura, a realização do famoso Salão de 31, com a abertura do espaço para a exposição daqueles jovens ou daqueles arquitetos que ele considerava modernistas. Aí está na fotografia a exposição ou o espaço dedicado ao Gregory Warshawski, que vai ser, logo em seguida, seu sócio em escritório de arquitetura. Aí está Frank Lloyd, Lúcio e Gregory Warshawski. E seguimos já com agora a arquitetura dele bastante modificada. Tem umas coisinhas assim que parecem um negócio meio art déco, mas está bacana, vamos embora. Aqui é a casa que ele projeta junto com o Gregory Warshawski, que é a casa que é considerada primeiro jardim em que o Roberto Burle Marx vai participar, a convite dele. Concurso 34, ele não ganha, mas o projeto de Monlevade é importante até hoje para a gente entender a arquitetura brasileira e entender a relação ou a proximidade da arquitetura do Lúcio com as propostas do próprio Le Corbusier. E 34, então, ele publica Razões da Nova Arquitetura, que é um texto fundamental, porque é o texto de alinhamento da arquitetura brasileira à obra ou à influência corbusiana, e também é um texto em que o Lúcio, então, acho que coloca a limpo como vai se dar, ou como que ele imagina que deveria se dar, essa relação entre a arquitetura moderna e que permite, ou que logo em seguida desemboca numa série de projetos fundamentais. Mais uma vez, a exposição extraordinária mostra tudo isso, com o projeto, em 36, do atual Palácio Gustavo Capanema, nesse momento, Ministério da Educação e Saúde Pública. Também, outra encomenda desse momento é a cidade universitária, que deveria ser projetada ou construída na Quinta da Boa Vista, lá onde está hoje o Museu Nacional. E que tudo isso está com... Bom, finalmente, então, em 37, tem criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que está ali na medalhinha, né? Rodrigo vai ser presidente do IPHAN ao longo dos seus primeiros 30 anos, portanto, um tempo suficiente de criar, consolidar uma prática de preservação no Brasil, e já desde 37 ele tem ao seu lado o Lúcio Costa. Eu acho que isso é, na verdade, o que é importante a partir daqui, pelo menos a partir desse slide. Ou seja, nós vamos ter o Lúcio Costa na repartição de 1937 até a sua aposentadoria em 1972. Né? E posso adiantar os slides que vêm aí. Nesse período, o Lúcio Costa é responsável pelo tombamento, portanto, pela listagem, pela proteção de 66% do patrimônio nacional até hoje. De tudo que nós preservamos, 66% passou pela mão do Lúcio Costa. E por que isso é significativo? Porque, obviamente, para se construir, implantar e consolidar um serviço do patrimônio como o do Brasil, foi fundamental se construir uma narrativa histórica que justificasse as opções tomadas de preservação. O que eu vou preservar, o que eu vou considerar como patrimônio nacional e, sobretudo, aquilo que eu não vou considerar como patrimônio nacional e que, portanto, ou será abandonado ou demolido. A repartição funciona, no primeiro momento, a partir de uma rede
de amigos de Rodrigo Melo Franco, que é aquele tímido ali atrás. O do meio é o poeta Mário de Andrade, e o Manuel Bandeira, e o outro é o próprio Lúcio Costa, e que são figuras-chave nesse momento, né? Manuel Bandeira atuando, inclusive, no Conselho Consultivo do IFAM, o Lúcio meio que decidindo o que tombar, embora nunca reconhecendo isso, sempre dizendo que este foi o papel principal de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ainda em 1937, no primeiro ano de trabalho na repartição, o Lúcio vai para São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, exposição novamente. Eu passei rápido na exposição, mas vi o que interessava. Está lá o Lúcio e a esposa, os dois de branco, Augusto Maier, poeta, escritor, no meio deles, em São Miguel das Missões. Esse é o original, né, cópia do original do relatório sobre as missões do Rio Grande do Sul, que é um documento importante, porque ele quando ele, entre outras coisas, vai sugerir a construção do museu do Pequeno Abrigo para proteger as obras, sobretudo escultóricas de pedra, que ele encontra atiradas ao longo do sítio, ou dos sítios, né, porque ele visita mais de um dos sítios naquele momento, e propõe, então, a construção do pequeno museu, da Casa do Zelador, que é aquele outro retângulo que tem ali. Aí está a perspectiva, isso consta do documento, são os desenhos do relatório, a situação atual desse museu, que logo em seguida da sua construção, ele ganha o fechamento em vidro, e que hoje faz parte do Patrimônio Nacional. Ainda em 1937, ou seja, se cria o Serviço do Patrimônio, ele vai para lá, Rodrigo Melo Franco publica o primeiro número da Revista do Patrimônio, e que também tem uma importância, porque traz o famoso texto Documentação Necessária, em que, em novo esforço teórico, o Lúcio desenvolve e alerta para a necessidade de estudo e documentação da arquitetura nacional, mas, ao longo do texto, ele vai tratando a arquitetura num contínuo, do colonial à arquitetura moderna, a arquitetura contemporânea dele naquele momento. Vejam que os desenhos, pelo menos os que eu escolhi, sempre mostram como é que se dá esse contínuo, né? Das janelas de arco reto, arco pleno, com platibanda, até chegar na janela longitudinal, com terraço, provavelmente jardim, como vocês veem no desenho superior, ou seja, esse contínuo ligando o passado ao contemporâneo. Os documentos que a gente encontra, a gente percebe que, nesse momento, ele está estudando Aleijadinho. Ele está estudando Aleijadinho, ainda não escreveu de novo sobre Aleijadinho, mas está estudando Aleijadinho, e ele se incorpora, então, ao grande esforço que o Rodrigo Melo Franco de Andrade encabeça, de resgatar essa figura. O IFAM faz isso, né? Ou seja, o IFAM é que coloca o Aleijadinho no patamar que ele tem hoje na história da arte brasileira. É gozado que, ainda em 1937, acho que esse é o último documento de 1937, o Raul Lino escreve Auriveiro de Jornada, quando eles meio que rompem. Nesse livro, tem um texto que ele, Raul Lino, então ele diz que são os caminhos possíveis naquele momento. O Lúcio tomou um, e ele, Raul Lino, segue na arquitetura tradicional, no estudo da arquitetura do passado, e o Lúcio, na visão dele, abandonou essa trajetória. Eu sempre digo que esse é o livro quando eles brigaram. Em 1938, eles vão para Nova York, exposição está aí para vocês verem o filme, e Oscar, né, com a Anitta, as famílias com as filhas. Esse é o projeto do pavilhão para Nova York do Lúcio Costa, que é diferente daquele que a gente vê na exposição, porque esse não foi construído, e ele, então, incorpora Oscar Niemeyer. Os dois projetos são misturados, vamos chamar assim, e nasce o fantástico pavilhão brasileiro, é aquele que aí aparece a Carmen Miranda na exposição, cantando. E é onde ela se apresenta pela primeira vez, em Nova York, se não me engano. Aí está o pavilhão dos dois.
E a arquitetura brasileira, a escola carioca, como a gente costuma chamar, eu acho que ela está toda ela já presente, com todas essas características aí. Como não está construído ainda hoje, eu mostro a maquete para vocês. Outro texto fundamental em que, quando o Lúcio está no esforço de construir o pavilhão, ele escreve esse texto sobre o mobiliário brasileiro. O Lúcio Costa era um exímio, gostava de colecionar móveis antigos, comprava móveis antigos. Inclusive, numa das passagens por Portugal, ele fica num antiquário comprando livros, não, isso sou eu, comprando móveis antigos e praticamente perde o navio que ia levar acho que para a Inglaterra, né? Tem uma historinha que ele conta que tem que pegar um... Moral da história, esse texto é escrito para o catálogo, ia ser distribuído na exposição de 39, em Nova York, e ele é aproveitado e é publicado pela Revista do Patrimônio, e ele tem um significado importante, porque, de novo, é agora um Lúcio Costa que está mais afastado, sobretudo da maneira de escrever a história do Hipólito Taine, por exemplo, e ele está muito se aproximando, sobretudo, de uma visão mais da forma total, da questão da arte gerando as suas próprias transformações, e aí ele cria uma série de estudos e desenhos dos retábulos nacionais, a partir do desenho dos retábulos de Portugal, e propõe uma espécie de classificação do mobiliário e, sobretudo, dos retábulos. Outra maneira importante de contribuir do Lúcio é esse, em 41, sobre a arquitetura dos jesuítas no Brasil, em que, com um conjunto de 6 ou 7, sei lá, no máximo 9 desenhos, conjuntos de desenhos, ele vai explicando essa... Sempre agora, vejam que a arte está evoluindo. Ó. Começa com um frontão triangular simples, vai ganhando curvas e contracurvas, vai ficando barroca. A arquitetura dos jesuítas, São Roque de Lisboa, vai para o Brasil com os jesuítas em Olinda, e assim ela vai sempre nesse sentido de evolução. Aí estão os desenhos dos retábulos que eu estava falando, retábulos joaninos, baseados em tratados de arquitetura, baseados na arquitetura do românico português, baseado nas carruagens que vão para Roma, portuguesas, obviamente, e assim por diante. E ele escreve esse pequeno texto em que dizendo, quer estudar arquitetura, analisa o programa, a técnica construtiva, o partido e, finalmente, a modernatura. Esses 4 passos são fundamentais para entender qualquer tipo de arquitetura, e ele aplica isso nos jesuítas. A arquitetura segue, 42, e aí ele já incorpora aqueles ensinamentos, aquela arquitetura do passado, à sua linguagem arquitetônica, sempre misturando esses elementos. Isso está muito presente no Parque Hotel São Clemente, que ele projeta no interior do Rio de Janeiro. Em 47, ele escreve um texto para o IFAM, agora assumindo muito como diretor. Em 45, o SFAM, Serviço do Patrimônio, se transforma em Diretoria do Patrimônio, DEPAM, e ele, como diretor desse DEPAM, ele escreve esse texto, Arquitetura Civil, que é uma proposta de classificação de estudo de arquitetura. Como é que a gente deveria fazer um grande inventário da arquitetura nacional a partir dessas categorias, e ele queria que o arquivo do IFAM fosse organizado por essas categorias, arquivo esse que era de responsabilidade do Carlos Drummond de Andrade. Parque Guinle, os 3 edifícios projetados por ele, está tudo na exposição, posso passar voando, que é um espetáculo. Até que 47, vejam, o IFAM foi criado em 37, 47, 10 anos depois, a gente comete o primeiro tombamento de uma obra modernista, eu acho que no mundo todo, né? Ou seja, a gente avança muito. Agora, no jantar, a gente comentava que, acho que era no jantar, né, que a gente estava... Tem sido tão intenso que eu não sei se eu comentei isso na segunda ou meia hora atrás.
O tombamento da capela é claro que se justificava, é um tombamento emergencial em função da possibilidade, inclusive, dela ser demolida antes de ser consagrada, por não ter sido aceita pela igreja, mas é verdade que é o primeiro tombamento de uma obra modernista e é uma obra do Oscar Niemeyer. Tá? Eu vou voltar a ela. 48, Ministério da Educação e Saúde Pública é tombado, ou seja, não é apenas a capela que estava correndo o risco de ser demolida e por isso ele é tombado. Porque senão não haveria o tombamento de 48 do próprio Ministério. Não só é mais uma obra do Oscar, mas é a obra fundadora agora da arquitetura, né, modernista brasileira, em que o próprio Lúcio Costa foi o coordenador. E ele sendo entrevistado, e sobre uma polêmica que se estabelece, sobretudo, sobre as origens dessa arquitetura, mas a arquitetura brasileira modernista nasceu lá em São Paulo, esse pessoal aqui, ou como Warchavchik, sócio, ex-sócio do Lúcio, e ele disse essa frase que é fantástica: não adianta, portanto, perderem tempo à procura de pioneiros. A arquitetura não é faroeste. Há percussores, há influências, há artistas maiores ou menores, e Oscar Niemeyer é dos maiores. No mais, foi o nosso próprio gênio nacional que se expressou através da personalidade eleita deste artista, da mesma forma como já se expressara no século XVIII, em circunstâncias, aliás, muito semelhantes, através da personalidade de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Fechou a história, ou seja, a história da arquitetura brasileira pode ser contada do colonial ao contemporâneo ou modernismo, carioca, com dois momentos de manifestação do gênio nacional. Aleijadinho, como já havia proposto Mário de Andrade em 22, ou na década de 20, e com Oscar Niemeyer. O Lúcio diz mais, ele diz que, se a gente quiser comprovar fisicamente, materialmente, a manifestação do gênio nacional, basta que a gente analise duas obras: a Capela de São Francisco da Pampulha, de Oscar Niemeyer, e a Capela de São Francisco, de Ouro Preto, de Aleijadinho. Os dois grandes momentos. E vejo que o IPHAN é tão coerente que esses dois bens são patrimônio mundial, propostos, né, não só são tombados, mas são, o Ouro Preto é a primeira que vai para patrimônio mundial e, curiosamente, a Pampulha, se não fosse agora o Valongo, seria a última, né, mas fechando esse ciclo importante. 48 é a segunda viagem, acho que é uma importantíssima viagem do Lúcio para Portugal. E 49, ao voltar de Portugal, ele escreve esse texto, que é uma outra proposta direcionada para Rodrigo Melo Franco, ou seja, é um texto voltado, sugerindo que o presidente do IPHAN interrompesse, se fosse necessário, pelo menos de 2 anos, se não me engano, todas as atividades do IPHAN, para que se desenvolvesse o inventário da arquitetura nacional. Vejo que isso vai voltar para Portugal. Quem vai fazer primeiro o inventário são vocês. Né? Nós não fizemos até hoje, né? Que vocês vão fazer primeiro, só vocês vão fazer. Então, é essa proposta chamada Plano de Trabalho, que tem uma importância grande, porque ela é um volta de Portugal quando ele escreve isso e sugere que é fundamental a gente conhecer o patrimônio nacional para que a gente possa ter segurança agora naquilo que, de fato, a gente deveria preservar. E aí começa a série de textos, já na década de 50, afirmando a importância do Aleijadinho como, de fato, um gênio nacional, a importância e o reconhecimento de uma série de obras que o próprio Lúcio Costa vai ser responsável pela atribuição. Isto é de Aleijadinho, porque tem esses e essas características, e que são todas publicadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 2 textos mais importantes, Considerações sobre a Arte Contemporânea e Arquitetura Brasileira, em que ele fecha, do ponto de vista das artes e da arquitetura, essa história que é a história que balizou, e até praticamente a década de 70, toda a atuação do patrimônio nacional. Ou seja, nós temos 2 momentos dignos ou de importância
para a preservação. Arquitetura colonial, Minas, sobretudo, e arquitetura contemporânea. Entre uma e outra tem um hiato de não arquitetura, que é o ecletismo, e que, por muitos e muitos anos, nós não fizemos nada. Em 52, eu acho que tem a maior de todas as viagens, quando ele vem pela terceira vez a Portugal, aluga um carro com toda a família e passa, ele circula, aqui tem um mapa. Tudo isso que está mais escuro no mapa de Portugal são as rotas aonde Lúcio Costa andou, e não só andou, como registrou. Tá? E aí... Tá? É muito bacana, porque são poucos traços e ele consegue pegar, que a gente identifica quais são os bens, né? Acho que esse é extraordinário. A cozinha. Essa é uma exposição que tinha que estar circulando, né? São os caderninhos, ela já foi publicada, inclusive em livro, foi publicada pela Funarte, e a Funarte não fez circular o livro. Então, é uma publicação que só quem gosta. Aqui, né? Ele olhou tudo, analisou tudo. Ela vai aparecer, a capa do livro deve aparecer aqui. Ou seja, é uma viagem de estudos, seríssima, né, embora com a família, em que ele está fechando as suas teorias, eu chamaria assim, e essas teorias que ele está pensando há muito tempo, pelo menos desde a década de 30. Não só ele advogava o inventário da arquitetura brasileira, como ele mesmo vem fazer o inventário. É muito interessante isso, né? Bom, 54 tem a tal tragédia, ou seja, voltando da casa dele em Correias, ele dorme no volante e o carro bate e a esposa falece. Isso vai marcar, é um lado caras da arquitetura, mas é importante porque marca muito a vida dele até Brasília, questões da inauguração de Brasília, ele mesmo, e estou ilustrando com um desenho, que é um presente, um desenho que o Lúcio Costa, que o Le Corbusier deu para o Lúcio, e que ele mesmo escreveu, premonição, no sentido de que fazia lembrar, se não me engano, a mudança do carro que matou a esposa. Aqui. E aí, na biografia dele, ele só coloca o desenho e escreve premonição. Então, o famoso altar para o Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro, ali no Aterro do Flamengo, onde está, eu imagino onde está o Museu de Arte Moderna, o MAN, os pracinhas por ali, o Jockey Club do Rio de Janeiro, interior do Jockey Club, e, em 56, ele vai para Nova York, se não me engano, ele vai participar de um evento palestra sobre design, se não me engano. E essa viagem é importante, por quê? Porque no retorno, no papelzinho, como vocês estão vendo lá no cantinho, surgem os primeiros desenhos de Brasília. Ou seja, ele está embarcado no navio, voltando de Nova York para cá, e está projetando a nossa capital, já né, vejam que está ali a Praça dos Três Poderes, já tem uma série de elementos que é fácil de identificar. Essa foto é espetacular. 57, é a população lendo o resultado do concurso que Lúcio Costa tinha tirado o primeiro lugar no concurso, o desenho que está na exposição, viu? E, que agora estou totalmente perdido, mas... e ele escreve mais tarde um texto, Ingredientes da Nova Capital, se não me engano, em que ele diz, e faz questão de dizer, que Brasília tem os seguintes ingredientes, são 5 ingredientes, ou seja, as perspectivas francesas, os gramados ingleses,
as autopistas, parkways americanos e os terraplenos chineses. Ou seja, esses ingredientes é que geraram o desenho da nova capital. Vejo que ele faz questão, ou esquece, de falar que tem alguma influência corbusiana ou dos ciãs. Não tem. E, curiosamente, ele diz que a quinta influência, eu estou aqui no meu papel, recém no Ministério da Educação, a quinta influência era diamantina. Por fim, no pequeno texto intitulado Ingredientes da Concepção Urbanística de Brasília, afirmou que a capital é uma criação original, nativa e brasileira, e indicou a cidade de Diamantina como uma de suas fontes de inspiração. Ora, a pureza da cidade mineira não foi citada aleatoriamente. Ao lado dos eixos das perspectivas de Paris, dos grandes gramados ingleses, dos terraplenos e arrimos chineses, e das autoestradas e dos viadutos americanos, Diamantina é o contraponto local, mais uma vez a marca da tradição. Ao listar tais ingredientes, neste texto, Lúcio não citou prováveis influências das teorias urbanísticas europeias e omitiu intencionalmente Le Corbusier e os postulados do urbanismo dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAS. Ao fazê-lo, não apenas reforça a ideia da originalidade nativa, mas também a do gênio nacional, capaz de, a partir de simples experiências perceptivas e de determinadas condições materiais, sociais e temporais, locais, dar as respostas mais criativas e surpreendentes. Brasília, como definiu seu autor, é uma criação original e nativa. Original no sentido do que é feito pela primeira vez, no que tem caráter próprio, no que não procura imitar ou seguir ninguém e que pode servir de modelo. Nativa no sentido do que é natural, do que não é estrangeiro, do que é singelo e desartificioso e que pertence a uma terra e a um país. Aí está, numa perspectiva ainda dos desenhos originais da cidade, os dois, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e, mais uma vez, o reforço em outro texto dos 4 elementos de memória que eu estou brincando aqui com vocês, ou seja, Aleijadinho e Oscar Niemeyer, as 2 capelas de São Francisco, e, da mesma forma que a gente inventou Brasília, a gente tinha criado Diamantina. Isso aqui é coisas de bibliografia, mas é interessante a gente ver que em 59 surge na Argentina uma primeira publicação, entre aspas, obras completas do Lúcio Costa, que é essa que vocês estão vendo aí, dava para botar na exposição. Em 61, os estudantes de arquitetura de Minas Gerais fazem uma compilação desses textos que eu mostrei para vocês, incluindo o texto sobre Aleijadinho de 29, que depois vai desaparecer. E aqui a gente tem o Lúcio na última visita, em 61, última que eu acho que pode ser que tenha outra, mas que eu tenho referência é a última, a Portugal, aqui no Porto, e quando ele conheceu, e a gente está em 61, já tem os primeiros resultados do inventário da arquitetura portuguesa, que é uma coisa extraordinária. Eu fiquei muito feliz de saber que existe para vender na loja da Direção-Geral de Patrimônio. Eu pensei que ele estava esgotado. Mas eu não tenho, então tenho que dar um jeito. E aqui, finalmente, em 62, Porto Alegre publica aquele que a gente sempre diz que é a primeira compilação de textos do Lúcio, quando, na verdade, já é a terceira. Glória, tudo é patrimônio, viu? Estou pulando aqui porque a gente jantou, teve tudo aquele cerimonial. 72, então, o Lúcio se aposenta, né, deixa o patrimônio, né, e acontece que, mesmo afastado do patrimônio, há um acontecimento importantíssimo dentro do IPHAN, que é o pedido de tombamento da Avenida Central do Rio de Janeiro, né? Ou seja, a Avenida Central, que é de 1904, uma operação urbana de embelezamento extraordinária, ampliação da cidade, recorte da cidade,
concurso de fachadas de toda a avenida, portanto, de edificações ecléticas, que vocês estão vendo um canto do Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, e um conjunto significativo de outros bens que ainda existiam nesse momento, incluindo o Palácio Monroe, que tinha servido de Senado Nacional e tudo mais. O Lúcio está afastado e quem dá o parecer a favor do tombamento é o arquiteto, ex-aluno do Lúcio, né, amigo do Lúcio Costa, o Paulo Santos. E o Lúcio faz chegar um contraparecer, né, dizendo que não é assim que funciona, ele está aposentado, mas ele está vivo. E que não tinha cabimento o reconhecimento, depois de tanto esforço, começar a preservar esse tipo de arquitetura, sobretudo uma proposta que era de conjunto, que era também ela bastante significativa. Ele, finalmente, isso se dá em várias reuniões do Conselho, com vários documentos, réplicas e tréplicas, e, finalmente, ele reconhece, então, um valor, importância, sobretudo de alguns professores dele, nos edifícios da Escola de Belas Artes, da Biblioteca Nacional, do próprio teatro, que são tombados, outros não, né, e, de fato, nós não o tombamos. Entre os que não foram tombados está o Palácio Monroe, que foi originalmente projetado para uma exposição nos Estados Unidos, veio desmontado, remontado no Brasil e serviu para várias instituições. Fica marcado, então, o momento em que, finalmente, em 73, o IPHAN se aproximou do ecletismo. Então, são os primeiros edifícios, de fato, assumidamente ecléticos, que nós tombamos. Ele ainda faz uma série de trabalhos, de textos, segue colaborando com a Revista do Patrimônio. Por que isso é curioso? Esse filme, se vocês perceberem, o Aleijadinho, ele é um filme do Joaquim Pedro de Andrade, cineasta importantíssimo do cinema novo brasileiro e filho de Rodrigo Melo de Andrade, do diretor, presidente do IPHAN, e o roteiro é do Lúcio Costa, o roteiro do documentário é do Lúcio Costa. Então, essa coisa vai até o final da vida, aqui eu já estou no final da vida dele, obviamente não da minha. 78 são as últimas construções, a casa do poeta Tiago de Mello, projetada no interior da Amazonas, em Barreirinhas, cujo pedido de tombamento está aberto nesse momento no IPHAN. E, para a gente terminar, vejam, em 82, acho que é simbólico, né? O próprio Lúcio Costa já está ganhando medalha Aleijadinho, ou seja, está tudo, o desenho historiográfico está completo, né? Quando ele publica todas as edições, aqui estão as 3 edições do Registro de uma Vivência, que é um livro dele com a Maria Elisa, mas que ele organizou, né, com a edição mais recente, lá na direita. Em 98 ele falece. A Maria Elisa costuma dizer que ele era um homem tão centrado que ele nasceu 2 anos depois de uma virada de século e morreu 2 anos antes da outra virada para, né, para ser simétrico. Em seguida, em função da morte do seu, talvez, mais ilustre funcionário, o IPHAN encomenda e o José Pessoa organiza a coletânea de textos, ou pequenos textos e relatórios dos processos de tombamento, e que é uma delícia a gente ver a maneira como ele atuava, às vezes muito detalhista, com desenhos, e outras vezes, não, é claro, sim, é óbvio, né? Então, e aqui também do mesmo José Pessoa, o cartaz da exposição dos desenhos que eu mostrei para vocês, aqui de Portugal, e o livro com os desenhos. Para concluir, resta um outro questionamento. Se, de fato, Lúcio Costa construiu um modelo historiográfico e todo um arcabouço teórico legitimador da arquitetura moderna brasileira e da preservação do patrimônio cultural material nacional, inclusive pensando e valorizando artistas e obras determinadas, qual o papel que ele destinou a si mesmo
em tal construção. A resposta parece estar esboçada em 2 outros textos, na carta Depoimento de 1948 e em JFL Lelé de 1975. JFL, João Figueiras Lima, Lelé, outro arquiteto que também está aqui na exposição. No primeiro documento, explicou que sua contribuição ocorreu a partir de 5 pontos, ou momentos. Primeiro, na reforma da Escola Nacional de Belas Artes, em 1930. Segundo, na iniciativa de convencer o ministro Capanema, com o apoio de Carlos Drummond de Andrade, da necessidade da vinda de Le Corbusier ao Brasil, em 1936. Terceiro, na disposição de procurar sempre favorecer a evidência de novos valores, caso Oscar Niemeyer. Quarto, na possível influência de seu apego aos monumentos antigos autênticos e às obras novas genuínas que teria exercido sobre o espírito dos jovens arquitetos brasileiros. E quinto, na rejeição do critério simplista que pretende considerar a arquitetura moderna como simples ramo especializado da engenharia e no consequente reconhecimento da legitimidade da intenção plástica. No segundo documento, fala da integração entre os arquitetos Niemeyer e Lelé. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, arquiteto, artista, domínio da plástica, dos espaços e dos voos estruturais, sem esquecer dos gestos singelos, o criador. João Figueiras Lima, o arquiteto onde a arte e tecnologia se encontram e se entrosam, o construtor. E eu, Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa, tendo um pouco de uma coisa e de outra, sinto-me bem no convívio de ambos, de modo que formamos, cada qual para seu lado, uma boa trinca. É que sou, apesar de tudo, o vínculo com o nosso passado, o lastro, a tradição. De fato, ele foi e é um senhor da memória, também do esquecimento. Assim, estudar Lúcio Costa pode representar uma oportunidade ímpar de reconhecer o verdadeiro significado, a real abrangência e a indiscutível capacidade intelectual deste legítimo brasileiro. Feliz é o país que pode contar com um cidadão tão consciente de seu papel. Parafraseando Nelson Rodrigues, é necessário dizer que Lúcio Costa sacudiu dentro de nós insuspeitas potencialidades. A partir de Lúcio surge um novo arquiteto. Aí é que está o importante, o monumental, o eterno em sua obra. Ele potencializou a arquitetura e o patrimônio brasileiros. Obrigado. Agora temos 1 hora de debate, imagina.